Salve Maria Santíssima, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Alpíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois como todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar esta parábola, saiu dali, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Catena Áurea. Estamos aqui refletindo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13. Esse Evangelho é muito importante e tem um significado muito grande para a Igreja. Por quê? Há algumas semanas atrás, nós começamos a ver os discursos de parábolas. Entre o versículo 1 e o 53, nós temos aqui 5 discursos, chamado discurso das parábolas, a respeito do reino dos céus. E essas parábolas, nós tivemos 7 parábolas ao todo. 7, o número da perfeição. Começou-se com a parábola do semeador, capítulo 13, versículo 1 a 9. Depois nós tivemos aí, passando pelo joio e trigo, depois o de grão de mostarda, fermento, tesouro escondido e pérola, que foi ontem, e chegamos aqui à rede, tá? Então aqui nós temos as 7 parábolas bem colocadas por Jesus, tá? E por que que é importante nós analisarmos esta parábola de hoje, proposta pela Igreja no Evangelho de São Mateus? Como nós vamos ver aqui, esses 5 grandes doutores da Igreja, mais uma vez, fizeram a reflexão a partir da Catenáurea de Santo Tomás de Aquino, né? Ele pegou os compilados escritos desses grandes santos doutores da Igreja, São João Crisóstomo, Santo Hilário, São Jerônimo, São Gregório Magno e Santo Agostinho, além de outros escritos também, como de Rábano de Mauro, Reminho de Albuquerque também. Esses escritores, esses grandes santos, esses grandes doutores da Igreja,
nos fizeram algumas reflexões muito importantes que nós vamos fazer as considerações agora. Como foi citado, esta é a sétima e última parábola do capítulo 13 de São Mateus. E se você observar, durante todas essas semanas que nós estivemos juntos, desde do sábado passado, que nós falamos do joio e do trigo, que era o evangelho do dia, ontem, que nós fizemos o vídeo falando também sobre, é, agora me fugiu aqui a memória, Tesouro Escondido, né? Que foi a homilia de ontem. Nós temos aqui a última dessas parábolas que vai falar sobre o fim dos tempos, a escatologia, o juízo final. E essa é a proposta que Jesus coloca a nós. Pensando nisso, o Evangelho vai ser bem sucinto ao dizer o seguinte: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que apanha peixe de todos os tipos. E quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Vamos entender as reflexões que os santos doutores nos colocaram. São Jerônimo, ele nos coloca assim: lá no Antigo Testamento teve uma profecia que foi a profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 16, versículo 16, que ele diz assim: Eis que mandarei muitos pescadores. E no começo do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 19, André, Tiago e João ouviram do próprio Jesus: Segui-me e eu vos farei pescador de homens. Depois o próprio Simão Pedro recebeu também. Então, o que é que a gente entende com isso, segundo São Jerônimo? Eles teceram para si, do Novo e do Antigo Testamento, a rede dos dogmas evangélicos. Eles se cobriram das vestes de Cristo e lançaram ao mar do mundo para pescar os homens. Esta rede está até hoje estendida em meio às ondas que cercam o barco, que é a igreja. Colhe tudo o que cai dentro dela, seja salgado, amargo, ou seja, homens bons e maus. Ou seja, colhe toda a casta de peixes, como fala o Evangelho. Então, esta reflexão de São Jerônimo é importante. As ondas balançam este barco que é a igreja, como vocês podem ver, inclusive, aí na gravura. E os homens revestidos das vestes novas e velhas, que é a representação do Antigo e do Novo Testamento, jogam sua rede aos mares a fim de pescar estes homens. São Gregório, no seu Homilia Evangelia, ele fala o seguinte: a Santa Igreja é a rede, porque foi entregue a pescadores, e tudo mediante a ela são arrastados das ondas da vida presente ao reino eterno, a fim de que não seja mergulhado no abismo da morte. A Igreja reúne todos os tipos de fiéis, todos os tipos de peixes, porque todos nós somos chamados ao perdão. Sábios, tolos, livres e escravos, ricos e pobres, fortes e fracos e pessoas de todas as raças e credos são chamadas ao perdão. Isso foi uma grande polêmica que se teve com os judeus e os fariseus, né? Porque os judeus imaginavam a raça eleita de Israel, né? Então eles não suportavam a ideia de Jesus abrir a sua mensagem para os gentios e para os pagãos, para que se convertessem. Eles não suportavam que Jesus falasse às multidões. Eles não suportavam que Jesus espalhasse a palavra de Deus a todos. Então aqui a gente já tem esse primeiro princípio. E esta rede vai estar completamente cheia, ou seja, a igreja, e no fim dos tempos vai se cumprir o destino do gênero humano. Por isso segue o texto quando diz que quando está cheia, os pescadores tiram a rede para fora, sentam-se à praia
e escolhem os bons para o cesto e deitam fora os maus, porque assim como o mar vai representar o mundo que tenta balançar a igreja para destruí-la, a margem do mar é figura então do fim do mundo. Ou seja, os eleitos vão ser recebidos no tabernáculo eterno, e os maus, depois de terem perdido a luz que iluminava o seu interior, serão arrastados para as trevas. Isso, palavras do próprio São Gregório. São João Crisóstomo, ele nos traz uma reflexão. O que é que isso difere, por exemplo, da parábola do joio, que nós vimos no sábado passado? É muito interessante a gente ver isso, porque na parábola do joio, ela perecia pela heresia, que o joio e o trigo cresciam juntos, de forma que a gente não sabia determinar se algo era joio ou se algo era trigo antes de crescer. Assim como as heresias na igreja, muitos hereges se escondem, se disfarçam de trigo, mas que são joio. E que nós vimos também no sábado, São João Crisóstomo colocando que este joio não pode se transformar em trigo na forma comum e ordinária que nós conhecemos na natureza. Porém, na vida espiritual, uma pessoa que é joio pode converter-se, pode entregar sua vida a Cristo, renunciar a si mesmo e obter o perdão e ser um trigo. E aqui então, a gente tem que a parábola do joio e do trigo falava de heresias e doutrinas perversas. Já na parábola da semente, que foi a primeira de todas, a semente que caía em terra boa, à beira da estrada, em meio aos espinhos e às pedras, ela dava atenção, elas não davam atenção às verdades que eram ditas, ou seja, as pessoas que ouviam e recebiam com muita alegria, depois o demônio tirava do coração delas o desejo de alcançar o reino dos céus. Então, perceba a diferença das parábolas, apesar de todas falarem do fim dos tempos, o que é que vai acontecer com cada um, elas têm pequenas diferenças, a do joio e do trigo, heresias e doutrinas perversas, a da semente, que é do semeador, atenção às verdades que eram ditas, e aqui a gente chega na parábola das redes, que fala que por sua má vida, mesmo que tenham sido pegos na rede, ou seja, gozam do conhecimento de Deus, eles não desejam salvar-se por conta das suas iniquidades. E aqui a gente refere um ponto interessante que depois a gente pode abordar com mais calma, que são os pecados contra o Espírito Santo. O Papa é, Pio, Pio X, São Pio X, ele fez um catecismo maravilhoso, não o catecismo tradicional que nós temos hoje, o catecismo antigo, o catecismo de São Pio X, magnífico, recomendo a todo mundo, na qual ele coloca que os pecados contra o Espírito Santo são 7. E um desses pecados é a impenitência final, é aquele indivíduo que ele tem a oportunidade de se converter e ele não deseja ser convertido. Você imagina uma pessoa doente à beira da morte que os enfermeiros, os médicos, a família dele diz: arranjamos o teu tratamento, basta tu tomares. E ele diz: eu não quero. Aí vem todo mundo tentando convencê-lo e ele diz: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele está na rede, mas ele não deseja estar ali na rede, ele não quer ser parte, né, desta rede, deste barco que é a igreja. Então aí a gente tem esta interpretação, certo? De São João Crisóstomo. São Gregório, mais uma vez, ele vai falar que Jesus nos explica isso mais para nós temermos e entendermos o juízo final do que para expor algo ou alguém. Porque nós temos o objetivo que ninguém possa alegar a desculpa de que ignorava a doutrina por isso. Porque o que a gente mais vê é, o que inclusive é um outro pecado contra o Espírito Santo, que é a abstinência no pecado. Esta abstinência no pecado, ela vai abordar o quê? Aquela pessoa que tem um pecadinho de estimação e quer seguir a vida toda praticando.
E as frases são sempre as mesmas. A pessoa diz assim: Deus conhece meu coração, eu não estou nem matando e roubando. Então, esse tipo de frase, a pessoa quer reduzir os mandamentos a dois, matar ou roubar. Quando você diz que tal coisa é um pecado, a pessoa levanta-se irada contra você. Isso é algo que São Gregório está colocando aqui. Nós não podemos dar esses rodeios e essas desculpas. E mais para frente, para nós finalizarmos por hoje, Santo Hilário, quando na segunda parte deste evangelho, que vai ser dito assim: Compreendestes tudo isso? E eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo homem e mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Abordando esta parte, Santo Hilário fala o seguinte: Jesus chama os seus discípulos de escribas por causa de seu saber, porque eles compreenderam o que ele disse sobre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, o Evangelho, que é o Novo Testamento, e a lei e profetas, que são o Antigo Testamento. Ambos pertencem a este pai de família que é citado, é como um pai de família, e ambos formam um só tesouro. São Jerônimo, ele complementa dizendo o seguinte: eles foram chamados de escribas porque eles entenderam as palavras de Cristo e os seus preceitos não apenas no sentido literal, no sentido escrito. Eles entenderam, como diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nas tábulas de carne do seu coração. Eles viveram aquilo ali, eles não apenas viram, eles vivenciaram aquilo ali. O que é melhor ainda, é como Jesus quando disse aquilo para Tomé, na sua ressurreição. Quando Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas marcas da cruz, e Jesus aparece para ele e diz: Toca aqui do meu lado, e não seja homem incrédulo, mas um homem de fé. São Tomé diz aquilo que a gente diz em toda a Santa Missa: Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso a parte do Evangelho nos diz que ele diz meu Senhor e meu Deus, e aí a gente acrescenta na Santa Missa, né? Eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso é interessante porque Jesus olha para ele e diz: Crestes porque me viste. Felizes aqueles que não precisaram ver e creram. E aqui é o que está sendo colocado nessa lectio da Catena Áurea. Felizes somos nós se acreditarmos sem termos visto. Felizes seremos nós se, como a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós inscrevermos isso não em um papel, mas no coração. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.